Ligando. Olá, olá, boa tarde, pessoal. Oi, boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos começar mais um webinar sobre Conhecendo o Level Next. Como de costume, a gente começa às 15h05 para dar tempo do pessoal ir entrando, né? Pegar um cafezinho, uma aguinha. Então, daqui 2 minutos a gente começa o webinar. Enquanto isso, eu vou deixar aqui mutado. Qualquer dúvida, o chat está sempre aberto, tá, pessoal? Dentro de 1 minuto a gente já começa. Bom, são 15h05. Vamos começar hoje mais um webinar, né? Hoje mais uma edição do Conheça o Eleven Next. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a parte de integrações e automações mais a fundo, mais no dia a dia, né? Então, focados não só em funcionalidades, mas também em contexto, né? Então, no processo como um todo, como que o Eleven Next se conecta com as demandas. E essa primeira parte a gente vai ver. Pode passar o slide, Manu, por favor? A gente vai trabalhar. Opa, tá um pouco adiantado. Hoje é o dia 12/8, a gente vai ver sobre conectividade e integrações parte 1, tá? Então, e no dia 19, que é semana que vem, a gente vai ver a parte 2 com umas integrações em uns cenários mais avançados, aí utilizando Level Functions e processos um pouco mais complexos, tá? Mais encorpados. Hoje a gente vai começar a ver essas integrações. Pode passar o slide, Manu. Então, vamos ver um pouco sobre os canais, sobre ações dentro do Next, integrações nativas e integrações que a gente pode construir também dentro da ferramenta. Pode passar, Manu? Então, falando um pouco sobre os principais pontos que a gente vai abordar, tá? Então, como eu comentei, canais de entrada, a gente vai trabalhar um pouco sobre quais são os canais e as integrações que a gente tem para canais de entrada, tá? Questões de identificação e autenticação de usuários, então vamos falar um pouco também sobre essas integrações. Vamos falar um pouco também sobre o Active Directory, que é um recurso muito utilizado, e uma integração nativa que a gente tem com a LevelNext, o WhatsApp, fluxos de processo, que é uma outra ferramenta
para integrações, né, tanto com outros sistemas quanto automações internas e a utilização das nossas APIs, né, para integrações externas com o Level Next, tá? Pode passar, Manu. Então, o que que a gente vai focar? Então, todo o processo, como eu comentei, desde a entrada, um canal de entrada, uma demanda, como que ela vem, ou como que a gente pode integrar, como que a gente pode utilizar isso no dia a dia, até a parte de autenticação, até a parte da criação do chamado, então o processo desde o início da conversa até a geração do chamado, as demandas que levam à resolução daquele chamado. Então, a gente tem as questões de fluxo de processo, a gente tem as questões de fluxo de aprovação, a gente tem integrações e ações tomadas dentro da ferramenta, até o final, onde a gente tem a conclusão do chamado que fecha, né, esse ciclo de processos que a gente pode integrar, tá bom? Pode avançar, Manu, por favor. Então, falando um pouco agora sobre os canais de entrada, tá? A gente tem hoje 5 principais canais de entrada, que são as frentes onde a gente foca com o cliente para atuar. O principal para abertura de demandas é o portal, então o portal do usuário externo, né, o portal do solicitante. Ela é a maneira mais direta e que a mais trabalhada, né, para os nossos solicitantes abrirem chamado. Lá ele tem uma experiência guiada para abrir as demandas. Essas demandas internas aí vão ser tratadas pelos atendentes, vão seguir lá na segunda. Pode voltar um pouco, Manu? Pode voltar. Elas vão seguir lá já no segundo etapa do slide anterior, que é da parte do chamado em diante, né? Então, começa pelo portal e já sai diretamente no chamado. A gente tem as questões de API, então dentro do Eleven Next, essa também é uma forma de um canal de entrada, então vocês podem utilizar os endpoints da nossa API para fazer essa comunicação, essa ligação com o Eleven Next, utilizando tanto scripts automatizados, né, de vocês, quanto integrações de outros sistemas. Então, vocês podem ter ações dentro de outros sistemas que disparam ações para o Eleven Next. Então, criação de chamados, criação de trâmites, registro de demandas, tudo isso fica a cargo também desse canal de entrada, tá? Outro processo que a gente tem em outro canal seriam os e-mails. Então, dentro dos e-mails, a gente também consegue. Opa, acho que está dando um retorno aí. Bom, dentro dos e-mails, a gente também tem essa possibilidade de integração com caixas que vocês já utilizam, né? Então, a gente consegue cadastrar os provedores de e-mails de vocês, né, os servidores de e-mails, e registrar as caixas tanto para entrada quanto para saída. É um recurso que muitos clientes já utilizam, alguns não utilizam, preferem ser mais focar mais no portal ou no WhatsApp, ou focar no Fale Conosco, né? Depende muito da dinâmica da empresa, mas é uma integração nativa, né, já da ferramenta, que pode ser tranquilamente configurada e funciona a partir das trocas de e-mails. Então, e-mails de usuários vinculados, né, dentro do sistema, eles já caem, vocês conseguem criar regras, as quais já podem ser abertos chamados de forma automática, trâmites também após um chamado ser aberto já por e-mail, ele pode se tornar também dentro do Next já um registro, então tudo isso fica integrado, interligado com os provedores de e-mails de vocês. Então a gente entra também no WhatsApp, que é um outro canal que a gente tem de entrada de demandas. Os atendimentos pelo WhatsApp, depois eu vou explanar um pouco melhor sobre isso, mas é um canal que está crescendo muito. Muitas empresas têm essa demanda para agilizar no dia a dia, né? Essa conversa com os solicitantes, agilizar o processo como um todo.
e ter todo o registro dentro da ferramenta, não se tornando somente um mecanismo de conversa, mas também um mecanismo de auditoria. Todo o histórico de demandas fica registrado no ElevoNext. E o nosso Fale Conosco, que é um chat interno do ElevoNext, onde os atendentes podem ser acionados a partir de filas pelos usuários externos, né? Então, o Fale Conosco vocês conseguem disponibilizar ele tanto no portal do solicitante, quanto também no portal de login e em outros sistemas que vocês tenham, né? O site principal, por exemplo, de vocês da empresa, vocês podem habilitar lá dentro o Fale Conosco para que os visitantes do site, caso queiram entrar em contato, possam ser atendidos dentro do ElevoNext. Pode passar, Manuela, por favor. No próximo, esse daí. Perfeito. Agora falando um pouco também, dando um passo atrás, né, eu falei dos canais de entrada, que são a parte direita do meio para a parte direita do slide. Mas antes disso, a gente tem a questão de validação, né, autenticação e validação dos usuários. A gente comentou nos outros episódios do webinar sobre essas configurações também de autenticação, de aprovação. Aqui a gente está trazendo mais o contexto geral, né? Então, a demanda, eu comentei sobre os canais de entrada. Antes disso, antes de uma demanda ser criada, tem um processo muito importante que é a autenticação daquele usuário que está solicitando aquilo. Hoje a gente tem algumas funcionalidades de autenticação. Então, por exemplo, comentei ali sobre o portal, né? Então, sobre o portal, a gente consegue fazer a validação através dos usuários vindos do AD. Então, a gente pode utilizar o Active Directory, tanto quanto outras ferramentas de autenticação, perdão, para fazer essa validação dos usuários. Então, se vocês utilizam a Google, utilizam um outro provedor, temos um sistema próprio, a gente consegue, dependendo da configuração que for utilizado, né, nesse provedor, realizar a integração para que os usuários de vocês possam fazer a autenticação diretamente com essa arquitetura, né, essa estrutura que vocês já tenham de usuários. Então, esse é um ponto importantíssimo que vale ressaltar, é uma integração hoje que é importante, mas muitos às vezes não dão tanta... não vem com tanta grandeza o quanto essas integrações são importantes, né? Então a gente tem a questão dos usuários do Next, que é uma forma de autenticação, tá? Então os próprios registros que vocês criam dentro da ferramenta Ledger é uma forma de autenticação. Com esses registros vocês conseguem bater informações importantes para serem utilizadas em outros canais. Então a gente tem um número de telefone que vocês vão ter registrado nos usuários, ele pode ser utilizado como mecanismo de validação de usuários pelo WhatsApp, por exemplo, né? Então, nesse cenário, o WhatsApp eu trouxe esse quesito do número, mas não só o número, tá? Vocês podem validar por diversas informações, tanto o número de telefone, quanto e-mail, quanto um número específico daquele usuário. Por exemplo, a gente tem um número de matrícula, um número de inscrição dentro da empresa para cada usuário, para cada solicitante, para cada pessoa dentro do processo. Não tem problema, a gente pode configurar isso para ser utilizado como validador daquele usuário na abertura de uma demanda, tá? Bom, já comentei sobre o e-mail, né, um pouco antes, que é a validação do e-mail, se aquele e-mail for vinculado a um usuário, ela já pode ocorrer de forma automática dentro da ferramenta. Outro ponto que a gente tem é a questão da autenticação através de token de API, né? Então a gente tem a validação de tokens dentro da ferramenta. Com ela vocês também conseguem utilizar outras integrações, então vocês conseguem gerar tokens dentro da ferramenta, validando aquele token como um usuário que possa interagir com a ferramenta, né? Então, esses tokens são utilizados dentro da API. Vocês conseguem configurar esses tokens e fazer essas integrações a partir de outras ferramentas, ou scripts customizados, ou o que seja, né? Então, pode passar, Manu. Agora,
falando um pouco melhor sobre o Active Directory, né? Então, esse é uma ferramenta da Microsoft muito utilizada no mundo corporativo. Hoje eles também dispõem do Entra ID. Nossa integração nativa é com Active Directory para autenticação e com Entra ID também para autenticação. Quando a gente vai para as questões de importação de usuários, tá? Aí a gente pode até passar, mano. Acho que está no próximo slide. Isto. Quando a gente vai para as questões de criação automática e atualização automática de usuários, aí a gente tem a integração direta com o Active Directory, né, com o AD, e estamos em fase de testes da integração com o Entra ID, né, que é também uma outra disponibilidade que vocês têm. Com essas integrações, tá, tanto com o AD quanto o Entra ID, além da criação de usuários de forma automática, né, por carga vindas do AD, pode também ser feita a atualização e também pode ser feita a desativação de usuários de acordo com as configurações que vocês tiverem dentro do AD. Então, o sistema pode refletir as alterações que vocês fazem dentro da organização de vocês. Esse é um processo que, mesmo alguns clientes utilizando a autenticação pelo AD, essa gestão dos usuários muitas vezes não é feita pela essa integração, mas é uma opção que facilita muito no dia a dia caso vocês desejem, tá? E ela é uma integração nativa da ferramenta, não é um pacote adicional, vocês já poderiam utilizar ela. Então, para quem tiver interesse, tiver alguma dúvida depois, pode acionar nessa equipe, a gente pode tirar as dúvidas sobre também essa integração de validação dos usuários a partir do AD, tá? Pode passar, Manu. Agora falando um pouco sobre a integração com o WhatsApp, tá? Então a gente tem nossa integração oficial com a Meta. Ela é uma integração que tem alguns pré-requisitos, então vocês precisam ter uma conta dentro da Meta, vocês precisam ter um número cadastrado e vinculado dentro da Meta. Então, tem alguns pré-requisitos necessários para a gente conseguir fazer essa integração. Mas ela, por ser uma integração nativa, tá? Ela oficial, então ela respeita todas as regras da Meta em relação às questões de mensagem, de mensageria, de períodos de resposta, de templates, né, de padrões de mensagens que vocês podem enviar. Então, todo esse processo tem que ser à risca, né, pelas demandas da própria Meta. Uma vez configurado, tá? Vocês têm todo o processo dentro da ferramenta. Então, aqui no caso, nesse print, agora não dá para ver direito, mas depois a gente vai conseguir ver no próximo slide, como que o processo funciona. Eu, tendo o meu usuário vinculado, né, meu número validado, eu consigo cadastrar ele dentro do Eleven Next e a partir daí a gente tem alguns caminhos para tomar. A gente pode utilizar tanto a atuação direta com o humano, né, que seria um atendimento mais humanizado, então eu vou ter a integração com o WhatsApp, ao qual o usuário pode entrar em contato, mandar mensagem para o meu número, e a partir dali a gente guia ele para uma fila de atendimento e ele é direcionado a um usuário dentro do Eleven Next. Então, aqui na imagem a gente consegue ver que no lado esquerdo eu tenho o print do WhatsApp, onde eu mandei mensagem, e aí ele me retorna quem que vai ser o meu atendente que assumiu o meu atendimento. Então, no caso ali, eu desejaria continuar, marquei sim, aí ele fala, olá, Fernando, aqui você é o próximo a ser atendido. Ele me trouxe algumas informações e dentro do Eleven Next à direita, a gente consegue ver que ele responde, olá, Fernando, que é a mensagem que foi enviada pelo sistema, né? Olá, Fernando, você é o próximo a ser atendido. Quando uma mensagem do WhatsApp é enviada, né? Ela cai dentro do Next, então já cai ali dentro, a gente consegue receber imagens, consegue receber áudios, consegue receber vídeos, tudo cai dentro do Eleven Next. No momento que o atendente faz o atendimento, ele pode transferir para outras
outros usuários, né, outros atendentes dentro do Next, ele pode abrir chamado, ele pode vincular chamados abertos. No momento que esse atendimento é vinculado a um chamado, todo o histórico fica registrado dentro do chamado também. Então, vocês têm toda essa auditoria do que foi conversado, do que foi analisado, do que foi dito para as pessoas dentro do Eleven Next, mesmo vindo por diversos caminhos, né, diversas fontes de entrada. Pode passar, Manu. Aqui a gente tem um pequeno... não ficou bem estruturado até. Mais para frente. Aí, pode passar. Aqui tem um exemplo, tá? Esse exemplo, ele é utilizando o atendimento automático com a IA, tá? Então, a gente é uma outra forma de integração com o WhatsApp. Então, aqui a gente tem um assistente, a gente pode solicitar algumas informações, por exemplo, consultar uma solicitação, e aí, em vez de direcionar diretamente para um atendente, eu posso trocar mensageria, verificar meus chamados. Agora também a gente tem a opção de registrar trâmites dentro do WhatsApp. Então, são informações que antes não eram disponíveis, né, nesse tipo de integração. E agora, com as integrações de IA e os avanços que a gente tem feito, a gente tem isso disponível dentro do Eleven Next também para integração com o WhatsApp, tá? Aqui no caso, eu não sei se travou, mas para mim não está mais rodando. Oh, tá sim. Pode passar. Então, agora falando um pouco sobre os fluxos de processo, né? Então a gente falou agora até agora sobre as entradas, os canais de entrada, os canais de autenticação de usuários. Agora vindo um pouco mais sobre fluxo de processo, que aí já entra na parte interna ali dos chamados, a gente tem eventos, né, de atendimento, pode disparar regras e ações automaticamente da ferramenta. Pode passar, Manu. Dentro do Eleven Next tem vários gatilhos que podem gerar informações e automações no Next. Esses gatilhos vão desde diversos cenários que vocês conseguem configurar para abertura, alteração, aprovação, registro de trâmite, atualizações de dados. Então, vocês conseguem, a partir desses grandes grupos, configurar em detalhes quais são, por exemplo, as alterações que vocês querem que ocorra no chamado e o que essas alterações vão gerar de ações dentro da ferramenta. Então, por exemplo, mudei as informações contidas em um formulário. Essas ações, esse gatilho, ele pode disparar tanto a criação de outros chamados, quanto o registro de trâmites, quanto o envio dessas informações do chamado para um outro sistema. Então, dentro disso, a gente tem várias possibilidades de serem configuradas. Tudo por tela e sem um número definido máximo de ações, tá? Vocês conseguem configurar quantos fluxos de processo vocês quiserem, vocês conseguem configurar quantos gatilhos forem necessários e quantas ações também forem necessárias por processo, tá? Pode passar, Manu. Aqui a gente falou sobre os gatilhos. Para ilustrar um pouco melhor, então a gente tem dentro do fluxo de processo, por tela, vocês conseguem configurar quais vão ser essas funções que vão disparar as ações que vocês querem, né? Então a gente tem abertura de chamado, um chamado alterado, aprovado, reprovado, pode passar, mano, para o próximo também. A gente tem campos de formulário específico. Mudei um campo, qual formulário, qual campo, o que quer que mude, alterou para um valor específico, alterou para um valor maior que, menor que. Então tudo isso vocês conseguem configurar, tá? Então, como está descrito ali, o gatilho pode reagir a eventos e condições do processo. Quando, Felipe? Quando vocês quiserem, tá? Então, o gatilho são vocês que definem e essas automações
tudo vocês podem gerenciar sem necessidade de acionamento da Elevo, tá? É tudo propriamente dito por parte de vocês. Indo agora para as ações, quais ações que eu posso tomar? A gente pode abrir chamado, a gente pode alterar campos de chamado, alterar campos do chamado pai, por exemplo, né? Quando a gente utiliza automações que geram diversos chamados encadeados, a gente tem um chamado pai com diversos chamados filhos, e esses chamados filhos podem ter outros chamados filhos, então a gente consegue fazer essa alteração tanto do próprio chamado quanto subir na hierarquia. A gente pode também enviar um template de mensagem pelo WhatsApp, utilizando a integração oficial com o WhatsApp, né? O que é esse template de mensagem? O template são mensagens padrões que a gente cadastra lá dentro da Meta. Uma vez cadastrada e aprovada esse template de mensagem, né, a Meta ela precisa aprovar aquela mensagem antes da gente poder utilizar ela dentro do sistema. Uma vez aprovado, a gente consegue utilizar esse template para notificação. Um cenário, por exemplo. Um usuário externo abriu um chamado ou acessou um atendimento através do WhatsApp. Esse atendimento ou essa conversa geraram um chamado. Eu quero notificar pelo WhatsApp também quando, por exemplo, ocorrer uma mudança de estágio, ocorrer uma mudança de status, um novo trâmite for registrado. Eu quero notificar isso dentro do próprio WhatsApp sem a pessoa ter que ir lá e verificar o status ou o desenrolar daquele chamado dela. A gente pode utilizar essa funcionalidade justamente para isso. Fazer o update das informações no WhatsApp da pessoa sem necessariamente ter que utilizar o Fale Conosco, o e-mail ou o IA para isso, tá? Dentro da ferramenta a gente já consegue fazer isso com o fluxo de processo. Outro ponto importante, pode voltar, mano. Outro ponto importante é a questão da execução de Elevo Function, tá? O Elevo Function também, ele é um processo extremamente importante de automação. Os Elevo Functions, eles são um pacote adicional, tá? Eles são integrações avançadas feitas sob demanda. Então, quando vocês identificarem um cenário ao qual tanto o fluxo de processo, quanto a API, quanto as integrações, por exemplo, ou os formulários não forem suficientes, é aí que entra o Elevo Function. O Elevo Function ele consegue modificar diversos cenários dentro da própria ferramenta, dentro do Next. Ele consegue atualizar cadastros, ele consegue vincular chamados, abrir chamados, registrar trâmites. Então, ele tem uma série de funcionalidades internas que ele consegue fazer. Além disso, também, ele consegue integrar com outras ferramentas. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Se puder mutar, por gentileza, agradeço muito. Então, como eu estava falando sobre a questão do Elevo Function, o Elevo Function, quando vocês necessitam uma integração mais aprofundada ou uma automação mais aprofundada, é onde ele entra, tá? Então, vocês conseguem utilizar ele tanto para busca, atualização, busca que eu digo, busca de informações em outros sistemas, em outras APIs, em bancos de dados diretamente, tá? Então, um exemplo, o cliente X tem um sistema próprio dele, ao qual ele tem informações que precisam ser enviadas para o Next, tá? Então, essas informações ele quer que sejam acessadas diretamente no banco. O Elevo Next, ele não faz acesso direto ao banco e vocês também não conseguem fazer acesso direto ao banco do Next. Todas essas configurações têm que ser feitas através de tela ou através de API ou através de exportações avançadas. Quando a gente tem esse cenário que o cliente necessita dessa integração, entra o Elevo Function, por exemplo, né? E ele vai lá, pode pegar essas informações diretamente do banco, trazer, popular dentro do Elevo Next. Dentro do Next, quando essas informações estiverem aqui, aí
há uma infinidade de possibilidades, tá? A gente pode trazer isso para chamado, a gente pode trazer isso para clientes, a gente pode trazer isso para usuários, a gente pode popular avaliações, a gente pode popular base de dados, base de conhecimento. Então, são diversos cenários que a gente consegue fazer utilizando a Level Function. Também retirando as informações do Next e enviando para outros sistemas, tá? Não só como uma ferramenta de entrada, mas também como uma ferramenta de saída, tá? O Level Function ele é uma automação extremamente poderosa. No próximo encontro, a gente vai focar mais nas possibilidades, né? Como elas são muito distintas, muito variadas, a gente vai trazer casos específicos de uso de Level Function. Teve um outro encontro aqui do Conhecendo o Level Next, que a gente comentou sobre o Level Function, mas a gente não trouxe cenários reais, né? Então, obviamente, reais de clientes a gente não pode trazer, mas a gente pode fazer, representar esses cenários de forma demonstrativa para vocês. E esse vai ser o foco do próximo encontro, tá? Seguindo agora ali só as ações, a gente tem registro de um novo trâmite e o webhook. O que o webhook faz? A gente consegue pelo fluxo de processo, enviar informações para um outro sistema. Esse envio, no momento que ele é feito, o Elevo Next, através do fluxo de processo, ele não garante que haja um retorno, ele não garante que as ações lá dentro do outro sistema sejam tomadas, tá? No momento que ele envia para um webhook essas informações, parte para o outro sistema atuar em cima disso. A ação de envio termina no momento que é enviado, tá bom? Para deixar isso bem claro dentro dessa integração. Pode passar, Manu. Perfeito. Agora a gente consegue trazer alguns exemplos de automações por tela. Então, primeiro, quando um chamado for aberto, né? O que a gente pode fazer? A gente pode encaminhar, a gente pode alterar campos, a gente pode, como eu comentei ali, registrar trâmites. Quando ele for aprovado, o que a gente pode fazer? A gente também pode registrar trâmite, a gente pode comunicar através do WhatsApp que foi aprovado. Então, a gente pode enviar essa informação para um outro sistema. Então, tem várias possibilidades. Quando um campo atingir determinado valor, né, que eu comentei ali sobre a integração com os formulários, realizei um preenchimento. Um cenário bem comum é a questão de venda, né, ou compras de insumos. Se um processo de compra for abaixo de um valor X, não preciso disparar uma aprovação, não preciso mandar informação para o meu ERP, por exemplo, né? Eu não preciso registrar lá dentro uma solicitação para os superiores. Ele se torna um processo mais simplificado. Beleza. Registrei dentro do formulário que a compra é acima de X valores. Perfeito. Aí o processo pode ser diferenciado. Então, esse processo, eu vou precisar de uma aprovação, eu vou precisar integrar lá com o meu ERP para fazer validações, eu preciso disparar para o meu solicitante, para quem abriu o chamado, um formulário com informações complementares justificando aquela compra. Então, vocês conseguem ramificar e diversificar a partir de alguns gatilhos como que o processo vai atuar dentro da empresa. Vocês não precisam atuar com engessado, não precisa ser uma coisa focada sempre igual. Vocês utilizando os templates de chamado, vocês conseguem criar estruturas já definidas de chamado. Então, por exemplo, eu tenho um processo de compra. Vamos seguir com o exemplo de compra. No momento que eu tenho a compra, eu preciso acionar a equipe ela nasce na equipe de compras, né? Departamento de compras, aí eu preciso acionar o financeiro, preciso acionar, dependendo do equipamento, a TI. Esse é um fluxo. Perfeito. Tá tudo cadastrado dentro dos meus templates de chamado? Tá. Então, abri um chamado
de compra, eu já abro o chamado para todas as outras áreas, com cada um seu SLA, seu responsável atribuído, seu formulário já anexado também. Perfeito. Só que essa integração, esse processo, ele é um processo simples. A gente não tem automações, a gente não tem validações, a gente não tem ligações diretas entre as pequenas etapas do processo. Quando a gente vai para o fluxo de processo e automações com o Elevo Function, a gente tem aí sim uma amarração muito maior sobre esses processos vinculados entre diversos chamados. Então a gente consegue delimitar qual vai ser o gatilho que vai disparar uma ação, que vai, por exemplo, registrar um chamado em um outro, registrar um trâmite em outro chamado, ou vai cancelar um outro chamado, ou aprovar um outro chamado automaticamente. Então a gente consegue, de forma automática e configurável, delimitar vários etapas mais automáticas e mais definidas do que somente usando os templates de chamado, por exemplo. Pode passar, Manu. Agora falando um pouco sobre a API ABHooks, tá? A gente comentei ali no início que a utilização tanto como uma forma de entrada, né, nossa API, e o webhook uma forma de saída. Então, o que acontece? Quando o processo precisa conversar com outro sistema, são essas duas funcionalidades que vocês conseguem utilizar no dia a dia para integrações. Então, recebimento de informações através dos endpoints da API. Para envio de informações é através do fluxo de processo com o webhook. Felipe, analisamos as possibilidades e a nossa automação ou o processo que a gente está desenhando, a gente não consegue fazer ele somente com o fluxo de processo. Perfeito. Entre em contato com a gente e a gente desenha isso com vocês, talvez pegando uma integração que já existe em algum cliente, que a gente tem diversos cenários em diversos clientes de como fazer essa integração, como o que funciona, quais caminhos ir, quais caminhos não ir. Então, esse é um ponto que a gente pode atuar com vocês nessa consultoria construtiva e realmente não estamos conseguindo realizar o processo como a gente queria. Perfeito. A gente pode escopar isso para um Elevo Function e validar se realmente aquela automação precisa de um function. Precisando de um function, não tem problema. A gente configura, cadastra isso para vocês e vocês vão ter essa automação funcionando sem se preocupar com desenvolver, sem se preocupar com o tempo onde que vai rodar, questões de segurança também, isso tudo a gente fica a cargo da Elevo. Vocês passam, a gente alinha o escopo, né, de vocês, como vocês precisam, da forma que precisa, e toda essa integração, todo esse processo automático vai fluir de acordo com as necessidades de vocês, tá bom? Pode passar, Manu. Bom, comentei, já falei um pouco mais sobre a API, né? As integrações através da API, a gente tem documentação ao qual descreve todos os endpoints que a gente tem disponível hoje externamente, ou seja, os endpoints que a gente deixa disponíveis para os clientes, para os usuários poderem utilizar, tanto buscando informações do Elevo Next, quanto trazendo informações do Elevo Next. Então, vocês conseguem, pela API hoje, abrir chamados, alterar chamados, registrar trâmites, cadastrar usuários, cadastrar clientes, trazer informações de usuários, de clientes, mexer no inventário. Vocês têm alguns outros endpoints também com várias informações que vocês podem trazer do Elevo Next. Caso vocês tenham vocês ainda não tenham ou tenham uma versão desatualizada, tá, da nossa documentação, é só entrar em contato, é só solicitar, a gente envia para vocês a documentação mais atualizada, sem problema nenhum. A API hoje, todos que têm o plano Desk podem utilizar sem problema nenhum, tá? Então ela é liberada, vocês conseguem cadastrar lá um token de autenticação, fazer essa validação e utilizar a API sem problema nenhum, tá bom? Pode passar, Manu.
Quando a gente vem para o Elevo Next com o fluxo de processo, aí a gente também tem o webhook. O webhook também está disponível no plano Desk, tá? Ele não é um adicional, então vocês conseguem utilizar dentro do fluxo de processo já essa opção. Nos outros exemplos que eu mostrei ali sobre o envio de template, vocês precisam ter o pacote de integração com o Elevo Next, tá bom? E para o Elevo Function, como eu comentei, ele é uma integração customizada. Então, vocês também precisam realizar a contratação à parte, tá? Pode avançar, Manu. Falando um pouco mais sobre o Elevo Function, então a gente tem o fluxo de processo, ele é por tela, vocês conseguem configurar automaticamente ações dentro do Next sem necessidade da Elevo. Então, vocês têm essa autonomia para realizar essas configurações, sem precisar de código, sem precisar se preocupar em gerar demandas ou gerar investimentos a mais, tá? Tanto a API quanto a utilização do webhooks também vocês conseguem utilizar sem se preocupar. Bom, a API, no caso, aí vocês vão ter que se preocupar um pouco sobre a questão de desenvolvimento, né? Como é código, vocês vão precisar minimamente ter um script ou uma integração de um outro sistema que faça essa conexão. E o Elevo Function, sim, aí eles são scripts desenvolvidos internamente para os cenários de vocês, com a lógica e integração mais avançada, tá? Então, são cenários mais específicos, onde realmente tanto o fluxo de processo quanto a integração por API e webhook já não atendem essa demanda, tá? Pode passar, Manu. Agora, os benefícios de se utilizar, né? Então, a gente durante esse webinar, a gente já falei muito sobre os benefícios de automatizar, de utilizar tanto integrações de autenticação, né? Por exemplo, o Google, a Microsoft, a autenticação de um provedor que vocês tenham interno ou de um outro serviço que autentique usuários também. Então, é um ganho enorme. A parte de atendimento também, automatizando com a IA, vocês têm um ganho enorme de produtividade, porque o tempo que um atendente estaria respondendo ali uma dúvida sobre como está o andamento das minhas demandas, pode me atualizar sobre como está o processo. Então, hoje a IA já consegue responder isso para o cliente, já pode trazer, e o atendente ele vai atuar no que realmente faz sentido, que é a resolução dos problemas, né? Então, a gente tem a centralização, como eu comentei, a gente tem uma padronização do processo, a gente tem uma rastreabilidade total dentro da ferramenta, tanto com a integração com e-mail, tanto quanto a integração com o WhatsApp, as outras integrações de usuários, né, que a gente faz do AD, por exemplo, vocês conseguem ver os históricos do que mudou agora nos usuários. A gente tem redução das atividades manuais, então todos esses processos são benefícios já mensurados que a gente consegue tirar com outros clientes que já utilizam essas integrações. Então, é importante ressaltar que mesmo com a automação, no início ela parece um pouco exagerada. Ah, mas o meu processo é simples. Por que eu vou gerar uma automação? Por que eu vou criar um script? Por que eu vou fazer todo esse esforço para o meu processo? Porque somente automatizando a gente consegue escalar. Então, chega um ponto que se eu não tiver mais pessoas ali dentro para atuar, eu não consigo escalar a minha operação. Então, essas ferramentas, essas funcionalidades que o Elevo Next traz, mesmo que pequenas muitas vezes, eu vou criar um fluxo de processo que se eu mudar um estágio, ele vai lá e registra um novo trâmite, ou manda uma mensagem pelo WhatsApp. Parece uma automação pequena, mas no dia a dia, cada automação pequena dessas, elas vão reduzindo muito o nosso tempo de atendimento, elas vão reduzindo muito o retrabalho. Então, tendo essa centralização, tendo essa padronização dos processos, ao longo prazo, vocês percebem um ganho muito efetivo nas operações e no dia a dia de vocês, tá? Pode passar, Manu.
Agora a gente tem aqui um exemplo, tá? A gente tem alguns minutos ainda para trazer. Eu ia trazer um exemplo de abertura de chamado, tá? Com algumas automações dentro do fluxo de processo, tanto para registro de novos trâmites, disparos de aprovação, mas para não estender muito, porque esse exemplo seria uns 10 minutos, eu vou deixar ele para o próximo encontro, onde eu vou trazer mais exemplos práticos. E eu vou deixar esses 10 minutos finais, tanto para algumas dúvidas, enquanto eu estava apresentando, eu vi que surgiram alguns pop-ups aqui, mas eu não consegui ler eles. Então, no próximo eu trago esse exemplo prático dessa automação com algumas possibilidades, juntamente com as automações mais profundas do Elevo Function que a gente consegue fazer, tá? Então, te pedir, por favor, que tu passe, Manu, o slide. Opa. Aí. E esses últimos 10 minutos eu vou deixar para a gente responder dúvidas que vocês tenham. E o nosso próximo encontro fica para o dia 19, tá, pessoal? Aí, no dia 19, a gente vai trazer exemplos visuais e aí a gente consegue tratar com vocês como no dia a dia realmente atualizar, como automatizar as etapas de uma forma bem mais lúdica, tá? Eu vou abrir aqui. Bom, eu vi que a Joyce, o Gustavo já respondeu a Joyce, que é sobre o WhatsApp. Podemos também enviar anexo? Sim, consegue. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais alguma questão que queira trazer? Alguma dúvida sobre cenários? Alguma automação que vocês tenham que vocês tentaram fazer e não conseguiram, ou que vocês conseguiram e viram resultados? O canal aberto agora, vocês podem falar com a gente, tá? Bom, um de cada vez. Como a gente não teve nenhuma uma dúvida por agora, bom, agradeço muito todo. Opa, como funciona a integração com a IA? Boa pergunta, René. A integração com a IA, eu comentei um pouco sobre a integração com o WhatsApp, né? Mas a integração com a IA a gente tem algumas possibilidades, tá? Eu já vou dar um pouco de spoiler, né? A gente tem um encontro, acho que no mês que vem, para falar um pouco mais sobre IA, mas algumas possibilidades que a gente tem para IA são, além dessa do WhatsApp que eu comentei ali para visualização dos chamados que tem aberto, registro de trâmites, esse tipo de coisa, a gente consegue também, dentro da página do atendente, disparar um agente para atuar como um guia para o atendente, tá? Respondendo dúvidas mais focadas. Então, por exemplo, o atendente precisa ou não conhece muito bem, ou precisa relembrar como um processo interno da empresa funciona, tá? Então, ele pode ir lá, clicar no chat da IA e conversar com a IA, perguntar para ela como que é o processo de procurement to pay. Aí a IA vai buscar nas informações que vocês passarem para ela, né, na base de conhecimento que vocês passarem para ela, ela vai trazer essas informações para o atendente da forma mais focada para a pergunta dele. Então, qual que é o processo de procurement to pay? Perfeito. Ele vai lá buscar essa informação, caso exista essa informação na base de conhecimento, e vai montar uma resposta para o atendente, buscando sempre guiar ele de uma forma mais direta no dia a dia, né? Para ele não ter que ficar acionando 1, 2, 3, ou ficar buscando documentação sobre como que é o processo, ou como que com quem ele deve falar em determinada situação, como agir, né, em determinado cenário. Não, Renê. Infelizmente,
no caso de vocês, né, acho que vocês têm o plano Desk, mas o plano IA, ele é um plano separado, tá? Ele é uma funcionalidade que vocês podem contratar, mas ela não está fazendo parte do plano Desk hoje, tá? Um outro ponto que a gente tem para integração com a IA também é na parte de resumos de chamados, tá? Então, dentro do Next, vocês conseguem ter um agente ao qual vocês clicam num botão, ele vai ler todo o chamado, todos os trâmites, todos os anexos que tenham e vai gerar um resumo. Nesse resumo, ele vai descrever tudo o que ocorreu, tudo que já foi dito, né? A forma mais possível, mais sintética possível ali do chamado e também com possíveis medidas futuras. Então, ficou acordado que no dia X da semana que vem será realizada uma reunião com fulano, beltrano e ciclano para resolução dessa demanda, por exemplo. Então, é uma outra funcionalidade que tem. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas também tem a questão de chamar voz para o texto, tá? Então a gente consegue também utilizar uma funcionalidade de gravar áudio e ele transcrever como um recurso dentro da ferramenta também. Mas isso depois, caso tu tenha mais dúvida, René, a gente pode tanto abordar nas próximas reuniões, quanto diretamente contigo, tá? Eu vi que a Joyce, acho que tinha levantado a mão, tá, Joyce? Se tu quiser, falar, Boa tarde, pode. Felipe. Boa tarde, boa tarde. Achei bem bacana essa questão do WhatsApp, porque muita gente aqui da empresa, eles não acessam o computador, ficam trabalhando no WhatsApp o dia inteiro. E eu gostaria de saber se é possível, vamos dizer assim, essa pessoa tem acesso a abrir chamado de vários serviços, né? É possível fazer um direcionamento para abrir somente de um tipo de serviço pelo WhatsApp? Como que funciona essa parte ali? A gente consegue. Porque... pode Pode. falar. A gente, dependendo do processo de vocês, a gente consegue tanto utilizar por exemplo, um serviço específico, e aí a IA abrir para aquele serviço específico, quanto a IA validar aquela demanda que a pessoa está solicitando, né? Ela vai identificar o que a pessoa falou, vai tentar trazer num ponto mais que faça sentido dentro da ferramenta. Então, eu estou falando que eu quero solicitar a compra de um mouse. Estragou meu mouse, eu quero comprar um novo mouse. Aí eu vou mandar ali, comprar novo mouse. A IA, obviamente, não vai deixar o cara abrir no chamado para o RH. Então, vocês conseguem, dependendo do processo, já... A gente pode ir treinando, então. Isso, aí ela vai indicar, olha, nesse teu cenário, a gente pode abrir um chamado para compras. Deseja que eu abra um chamado? Aí, com esse texto, daí a IA mostra ali uma possível descrição, né? Se o usuário concordar com aquela descrição, aí a IA pode fazer a criação do chamado, tá? Ótimo. Era essa a tua Obrigada. dúvida? Era. Perfeito, perfeito. Agora, vendo a dúvida do Victor, tá? Como funciona a conexão com o webhook? Ele chama um webhook ou cria para ser chamado? Tá, ele chama um webhook, tá? Então, um webhook que já exista, a gente consegue pegar e enviar as informações contidas no chamado, trâmites, o que seja, pegar e enviar para esse webhook que exista, tá? Então, é uma integração de saída. O webhook necessita existir em um outro sistema, né? E aí a gente pega e faz esse envio ali pro webhook. Ele não cria propriamente dito um webhook para consumo, tá? Ele envia essa informação para um webhook existente. Respondi a tua pergunta, Vitor? Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, estamos à disposição. Caso não tenham mais nenhuma, agradeço muito pela participação de todos, tá? Semana que vem a gente tem uma parte 2, que aí sim vamos focar um pouco nos casos de uso do dia a dia, então trazer o Next aberto aqui numa base de demonstração, mostrando uma integração com
um outro sistema, lendo PDF, registrando trâmite, abrindo chamados, então fazendo esses processos de uma forma mais visual, mostrando para vocês como que funciona no dia a dia, tá? Espero você semana que vem. Quem não conseguiu participar ou quiser mandar esse vídeo para outras pessoas, a gente depois vai disponibilizar a gravação também. Então, agradeço muito a todos vocês e nos vemos semana que vem, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, 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 pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada Tchau, pela pessoal. presença. Ciao, obrigado. Tchau, 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 tchau.